Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Hoje aqui em casa eu estava fazendo aí já algumas inspeções, né? Tava andando aí, vendo algumas plantinhas que a gente, né, deixou um pouquinho de lado, vendo aí algumas plantinhas, outras que necessitam um pouquinho mais de manutenção, né? A gente gosta bastante de receber as nossas caixinhas da felicidade, de plantar, mas também é muito importante, né? Eu acho que mais importante ainda, a gente dar atenção àquelas que a gente já tem. Então, dando essa minha ronda aqui que eu estava dando, identifiquei, né? Já tinha identificado algumas vezes, né, antes, né? Mas a gente vai protelando e aí eu preciso fazer algumas manutenções em algumas plantas. Infelizmente a minha White Champagne, né, que eu adorava ela, né, que eu tinha recebido, ela teve podridão de caule porque ela ficou ao tempo mais do que deveria, né, eu não rustifiquei ela de uma maneira mais adequada, né, deveria ter tido mais atenção com ela, salvei algumas folhinhas, vou mostrar para vocês como que elas estão, mas eu não sei aí se a gente vai ter sucesso com elas rebrotando ou não, né. Em outras plantas, né, que aconteceram a mesma coisa aqui em casa, eu consegui salvar algumas folhinhas, vou mostrar para vocês como que elas estão agora, e né, a gente perdeu uma planta, mas talvez hoje eu tenha já umas 5, 6 da mesma. Aqui tá a parte, né, a lateral de casa que pega mais sol. Gente, olha essa diferença. Aqui é a frente, não tá pegando quase sol nenhum, só pega bem pela manhã, né, um sol bem fraquinho. E aqui vocês conseguem ver, né, já é um sol muito mais forte. E a gente tem aqui algumas plantas que a gente precisa fazer alguns tipos de manutenções nelas, né, porque senão né, a gente não consegue prosperar tanto com elas. Uma delas que a gente vai fazer agora é essa daqui. Gente, olha como elas estão bem bonitinhas essas daqui. Aqui, gente, eu tinha uma Black Queen que eu removi daqui, na verdade, né? Eu tenho também uma Polidonis. Essa daqui é a Polidonis, que tá bem aqui no meio. É a Polidonis. Gente, essa daqui eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é a Snow Bunny. Eu acredito, tenho quase certeza que é Snow Bunny. Eu tenho também aqui um Sedum, né? O Rubroticton, eu tenho um Rubroticton aqui. E aqui embaixo, gente, olha essas folhinhas aqui. É uma podridão de caule que eu tive de uma Ariel. Tenho quase certeza que era a Ariel. E como essa Ariel, assim, ela, né, teve a podridão de caule, eu removi as folhinhas dela antes, né, de que a podridão pegasse aí na bordinha das folhinhas, nas partes internas. E eu consegui fazer com que eu colocasse ela aqui, mas eu esqueci ela aqui. Esqueci completamente. E mesmo com o sol pegando aqui, olha isso, gente. Tive brotação. E eu preciso remover isso, né? Para que eu dê mais espaço para elas, né? Para que elas possam crescer um pouquinho melhor. E aqui também, gente, eu tenho essa daqui, que é a Superbum. E essa Superbum, ela não tá indo muito bem aqui. Eu não sei porquê. Já faz tempo que ela tá desse tamanho. Ela fica com as folhinhas muito murchinhas. Toda hora ela fica com as folhinhas murchinhas. E eu tenho aqui a Clara. Essa daqui é maravilhosa, gente. A Clara, ela é muito bonita. Tô tendo bastante, né? Felicidade aqui com ela. Ela tá bem legalzinha e eu quero dar assim, né? Eu vou pegar esse vaso aqui e vou, acho que trocar o substrato dela, do vaso, e vou mudar, né? Tirar essa Clara daqui, colocar em outro lugar e também esse Superbum, né? Eu tô achando que eu preciso fazer isso. Esse branquinho que vocês estão vendo é terra de Atomácia, tá? Outra que eu preciso fazer muito, um replante dela, é a minha, acredito que é a Bluebird, né? A Bluebird, ela tem aqui, gente, olha o que aconteceu. Ela pegou toda tá duro isso daqui, ela pegou toda em volta do vaso, né? Então eu vou precisar aqui trocá-la daqui. E tô pensando até de fazer uma decapitação nela, né? Embora ela esteja muito bonita, olha isso, já tá pegando cor, né? Por causa das chuvas, né? Ela não pegou ainda a cor dela, né? Essa cor um pouquinho mais rosada, mas mesmo assim, mas gente, olha esse vaso aqui. Já já a gente perde o vaso, né? Então eu vou trocar ela daqui, vou colocar em outro vaso e aproveitar que ela deu essa, não é estiolada, né? Ela abaixou as folhas, eu não sei por que isso acontece. Se vocês souberem, gente, por favor, me falem, mas eu vou trocar ela de vaso também. Uma outra que ama chuva, adora chuva, que é essa daqui, né, que é a minha setosa. Essa setosa aqui com Laui que eu tenho, ela tá bem bonita, né, ela tá bem legal, mas eu mostrei para vocês, acho que no vídeo que eu fiz, né, sobre suculentas de chuva, gente, olha, o vaso dela daqui a pouco vai quebrar, porque olha aqui embaixo, já tá, né, tirando. Então talvez aqui eu consiga já fazer uma manutenção, né, com ela, porque olha as folhinhas dela, tá até meio molinhas, né, tá muito pequenininho esse vaso para ela. Então, embora eu goste, né, de suculentas menorzinhas, essa aqui cresceu bastante, né, e porque fica na chuva também, né, a suculenta que fica na chuva, gente, tem aí um crescimento mais exponencializado, tá, e vou fazer o replante dela, eu vou até usar esse vaso novamente, né, e não vou esperar com que ele rache, nada disso, para que aí eu consiga reutilizá-lo em um ambiente que não fique tão ao tempo também.
Aqui na frente eu preciso fazer também manutenção em algumas, mas gente, essas daqui foi que eu comprei em mercado, né? Essa daqui que eu tenho é um bronze, eu peguei ela no mercado, tá até um pouquinho estiladinha, depois eu vou mexer nela, mas esses daqui são nos Balmeriano. Olha como eles estão feinhos, né, gente? Não pode deixar assim. E já faz tempo que eu tô protelando a arrumar eles, né? Tá até rebrotando aqui várias vezes, porque eles caíram, gente, caíram várias vezes daqui, porque eles, é muito levinho e aqui venta bastante. Inclusive aqui, eu até posso estar errado, aqui também é um nos Balmeriano, é um sedum, só que esse daqui eu acho que é a variação Adolphe dele, né? Porque olha como ele é mais alongado as folhas dele, né? Então, talvez esse daqui eu não vou plantar junto. Agora, esses outros que estão aqui, eu fiz um vaso um pouco atípico, eu vou mostrar para vocês, para eu plantar eles, porque eu quero eles pendentes ao tempo. Mas o Adolphe não gosta muito de tempo, né? Vou mostrar o Adolphe, que eu tenho certeza que é o Adolphe, só para vocês me ajudarem com isso. Gente, esse daqui é o que eu tenho certeza, uma variação aí do nos Balmeriano, só que ele não gosta muito de ficar na chuva. Ficou na chuva, ele funga bastante. O outro que tem a folhinha pequenininha, ele já gosta, menorzinha, né? Não pequena, mas menor já gosta bastante de ficar em chuva. E, gente, olha aqui, ó. Tá vendo que a folha é mais semelhante? Aqui ficou um pouquinho mais ao tempo, a folha ficou um pouquinho mais gordinha. Mas olha aqui, eu acho que é o mesmo. Então esse daqui eu vou plantar junto com esse daqui. Não sei se eu tô certo, né? Eu acredito que sim, mas depois eu vou plantar esses daqui. E eu estava aqui removendo algumas plantas, fazendo algumas alterações. Eu fui pegar esse meu vaso aqui, gente, ele quebrou. Esse vaso aqui, ele vem de internet, gente, ele quebra, tá? E você pegou ele de uma maneira diferente, ele quebra. E esse daqui já fazia tempo que eu tinha. Então talvez ele seja muito bom, mas não tão bom aí para o tempo, tá? E tava o meu nos Balmeriano com ele. O meu nos Balmeriano, ele tava bem bonito, mas eu queimei ele com terra de atomácia, não, com cobre, né, com sulfato de cobre. Então aqui, olha, vocês conseguem ver que tá tudo queimado com sulfato de cobre. E essa partezinha aqui tá mais bonitinha. Porque essa daqui, ó. Por quê? Porque, né, veio depois do sulfato de cobre. Já tirei ele do vaso, tá? Porque o vaso tinha quebrado, eu tava com medo dele cair. E a gente vai fazer o replante dele. E aproveitar que a gente tá na época dele, né? Então aí a gente vai ter uma proliferação, uma recuperação um pouco mais rápida. Gente, aqui tá o meu vasinho da minha aqui, né, acabou, né, tendo podridão de caule. Desculpa, gente, eu falei White Champagne, minha White Champagne tá intacta, que ainda bem, tá? Mas infelizmente a Brave, gente, a Brave aqui morreu, tá? Ela teve aí podridão de caule, olha isso, completamente podridão de caule. Mas a nossa White Champagne tá ótima aqui, tá bem bonita, vou pegar ela melhor. Tá bem bonita aqui, a nossa Lemon Berry também. Então olha aqui, gente, é o mesmo cultivo das três, né, e as três pruinadas, as três muito semelhantes, mas uma não resistiu aí aos 3, 4 dias de chuva. Essas duas aqui resistiram, tanto que eu já tirei ela daqui, elas estão agora num espaço que eu coloquei por enquanto para se recuperar um pouquinho mais, mas, gente, eu guardei o que? As folhinhas dela. Gente, aqui estão as folhinhas dela, tá? Eu coloquei aqui do lado, algumas vocês conseguem ver que queimou aqui, ó. Isso daqui não vai surgir outra planta, né? Mas quando eu tirei, ela não estava desse jeito. Essas daqui foram algumas dos meus recolhidos, né, que estão precisando de manutenção. Fazer manutenções nessas plantinhas aqui. Gente, isso daqui é uma niche, tá? Ela também estava num vasinho que não estava muito bem. Ela é uma planta que, olha isso, gente, ela tá molinha, molinha. Ela estava em vaso de barro. Inclusive, eu não gosto disso, mas o vaso de barro que ela estava impermeabilizado, porque eu já comprei impermeabilizado sem querer. Mas mesmo assim, tá? Olha como ela tá. Então a gente vai substituir ela por um vaso de plástico para ver se ela fica um pouquinho melhor. A primeira plantinha que a gente vai trabalhar aqui vai ser a nossa nos Balmeriano. Gente, olha isso. Ele tá muito, né, ele precisando de manutenção, tá? Bastante. Ele já teve umas quedas aí, e essas quedas aí não foram boas para ele. E ele é uma planta que ele é muito rústica, muito boa de se cultivar. Ele é muito, para iniciante, né, ele seria muito adequado. Mas aí ele precisa de alguns cuidadozinhos, né? Os cuidados dele, na verdade, ele precisa de um substrato muito drenante, porque ele pode ficar no tempo. Ele precisa aí de sol, muito sol, tá? O meu ficou no sol, mas não ficou muito no sol. Gente, olha isso. Ele tá muito estiolado, dá para vocês verem isso. E ele também tá com uma coloração que ele começa a ficar colorido e para, começa e para. Isso devido às chuvas, né? Isso não tem muito o que a gente fazer. E esse estiolamento dele aqui é por causa das quedas que ele teve. Como a gente tá no período, né, dos Balmeriano, eu vou cortar ele
Olha aqui, gente, que bonitinho aqui os brotinhos que estão nascendo. Não vou mexer aqui nas raízes, tá? Pode ver que tem muito palha de arroz carbonizada aqui, né? Isso aqui é muito bom. Então a gente já vai fazer o replante dele. Escolhi essa latinha aqui, porque ele é muito tranquilo, ele vai em lata, vai também em vasos de barro, muito bem. Ele estava no nosso vaso de barro, mas por assim, intempéries aí da vida, ele acabou tendo aí alguns acidentes. Vou cortar onde ele, gente? Eu vou cortar ele aqui, primeiro, né? E aqui, gente, eu vou deixar um cabinho para eu poder colocar ele também. Então eu vou cortar um pouquinho mais para cá. Esse cabinho aqui restante eu não vou utilizar ele. As folhas eu sempre vou guardar. Por quê? Esse nos Balmeriano, às vezes ele vai muito bem por folha. Ele nasce por folha. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou ver se eu acho aqui folhinhas dele que tá nascendo e mostro para vocês. Mas algumas não nascem por folha. Eu não sei o porquê disso, de verdade, tá? Essa daqui eu vou fazer uma tentativa, tá? O certo é a gente deixar uma folhinha, né? Para que a gente possa estimular a brotação dele. Mas eu vou cortar aqui, vou deixar esse daqui. Quem sabe, né? Já tá até nascendo aqui, ó. Tá até nascendo aqui. Então, vou deixar esse daqui também pra gente plantar ele. Aqui é a mesma coisa. A gente vai fazer aqui, tá? Tesoura, gente, bem legal, tá? Bem afiada aqui. Vou colocar no mesmo vaso, porque eu vou deixar esse vaso um pouquinho na sombra também, para ele poder criar um sistema radicular dele, né? Porque senão a gente mata a planta, né? Ela não vai ter, ela vai desidratar muito fácil no nosso sol e não vai ter direito de onde recuperar essa água. Então não é legal a gente fazer isso. Gente, acabei aqui de fazer. Não ficou o vaso mais bonito do mundo. Ficou legalzinho. Por que eu escolhi o verde? Porque ele fica laranja, igual tá aqui os pequenininhos dele. Igual não, né? Ele fica muito mais laranja do que isso. Então por isso que eu escolhi esse vasinho verde. Porque eu sei que eu vou ter aí um contraste de cor, né? Vai ficar legal. Mas ele tá muito bem compactado aqui. Gosto de plantas compactadas. Mantive as raízes e aqui embaixo ele tem um bom espaço para ele crescer. Gente, eu acho que eu não mostrei para vocês antes, mas esse daqui é o meu clavatum, que é muda do meu clavatum original. Ele tá bem bonito, só que ele também, o vaso, ele não estava muito adequado para ele. Ele quebrou o vaso. Então aí o vaso era um pouquinho de má qualidade, né? Às vezes a gente compra uns vasos que são excelentes, muito bons, né? Mas às vezes a gente compra uns vasos que não são tão, né, de boa qualidade. Junto com ele, eu tenho uma... Deixa eu pegar aqui para não falar outro nome. Ela é uma Red Tips. Essa daqui. Ela é uma Red Tips. Que eu tinha plantado junto com ele, né? Tanto que vai para outro vaso, que é uma Agavoid. E a Agavoid, ela não gosta tanto de tempo, né? E esse daqui tá 100% ao tempo. Embora ela tenha ido muito bem até agora, né? Eu comprei ela em plug, gente. Eu comprei ela bem pequenininha, mas ó, cresceu já bastante. Vou colocar ele nessa lata aqui, que eu pintei. É uma lata de queijo também. Gente, já não vou mexer nas raízes dele, porque eu vou fazer também, vou cortar os galinhos dele aqui. Gente, ele tá soltando bastante brotinho aqui. Então eu vou tomar cuidado aí para eu preservar esses brotinhos, ó. Para eu preservar eles. Então eu vou colocar ele de uma forma que eu preserve aqui o brotinho dele. Quando a gente faz a decapitação, a gente ajuda muito a planta a se proliferar mais. A gente ajuda bastante, né? Seria aí como se fosse uma poda mesmo que a gente faz. A gente tem a samambaia, várias plantas que a gente faz poda para ajudar aí na decapitação, no crescimento delas. E o clavatum ou qualquer outra suculenta faz isso também. A poda, ela estimula os hormônios em outras áreas da planta. Porque às vezes os hormônios, aqui, ó, por exemplo, estou cortando esse, ele está muito aqui, ele fica concentrado nessa região. Quando a gente corta aqui, esse hormônio que está aqui, que está mandando a planta crescer por aqui, para de mandar na planta. E aí a planta começa a crescer esses olhinhos aqui laterais, né? Porque aí esses hormônios que estão bem aqui no ápice, né? Que a gente chama de gema apical, vai comandar essa haste da planta. Então essas duas aqui vai se proliferar, vai sobrar mais, né? Oportunidade para as plantas conseguirem crescer aqui também nesses brotinhos aqui, nesse caule, né? Então por isso que a gente faz isso. Ela dá uma força maior para a planta, porque a gente faz com que os hormônios eles fiquem, né? Vamos colocar assim, não é isso que eu vou falar, mas como se tivessem um pouquinho mais equilibrados dentro da planta. Então aí por isso que é importante a gente fazer a poda. Gente, a Luna tá querendo pegar fogo aqui. Ela tem hora que ela quer pegar fogo, ela quer brincar. E aí você tem que parar o que você tá fazendo para você ir brincar com ela, porque senão ela começa a derrubar coisa. Ela é muito boazinha, mas ela acha que derrubar coisa é como ela chama a nossa atenção, né? Então ela já começa a fazer isso. Ela já estava quase derrubando ali um enfeitinho que tem ali, e de pedra ainda, né? Eu tenho medo do enfeitinho cair nela, né? Não é, Lulu? Vou pegar ela para vocês verem a Luna. Vem aqui.
Vem aqui. Vem aqui. Gente, essa daqui, ó, é a Luna, tá? A Luna Vitória, né? Ela é muito boazinha. Ela tá comigo já há bastante tempo, mais de 10 anos. E ela gosta muito de brincar, mas no momento dela. Mas ela gosta muito de ficar também na cama, né? Tanto que às vezes ela quer dormir e ela quer que eu vá pra cama com ela. Então ela mia até eu deitar, porque acho que eu ficar quentinho, né? E aí ela fica quentinha também. Né, Lu? Fala oi. Fala oi. Tem o Bento e tem a Luna. A Luna e o Bento se dão bem, mas ela não gosta muito de que ele fica perto dela, tá? Então, a Luna e o Bento aí tem um... O Bento quer ficar perto dela, mas ela não gosta muito, né? Ela é meio arredia. Então, acho que ela foi criada assim, né? Eu peguei ela estava numa situação de rua, então eu peguei ela literalmente, né? Do meio da rua. E hoje ela leva uma vida muito boa. Há uns 10 anos ela, né, tá muito bem aqui em casa. Gente, aqui tá nosso clavato. Deu um contraste, né? Entre as rosetas dele e entre a lata. Gente, ele tá muito, muito, muito desidratado, esse clavato. Se fosse outra planta, eu faria isso jamais. Deixaria ele hidratar primeiro, ficaria bem hidratado para depois fazer. Mas o clavato ele é muito resistente. Então, eu fiz isso no clavato porque eu sei que ele é resistente. E esse substrato aqui, eu tinha colocado, eu não mostrei, mas um pouquinho de diatomácea, tá? Misturei com o substrato. Então, eu vou me dar a liberdade de colocar um pouco de água nele, né? Colocar água nele com um pouquinho de Rotex já, para estimular aí a nova radicularização, não sei como dizer isso, a nova formação de raiz. Para que ele fique, né, um pouquinho mais hidratado mais rápido, porque, né, dá medo, né, dele não conseguir resistir. Mas ficou bem legalzinho, eu gostei bastante dele. Gente, agora a gente vai mexer com a nossa niche. Olha como ela tá desidratada, gente. Olha isso daqui. Opa, tem até pelinho aqui. Olha isso daqui. Super desidratada, mega desidratada. Ela se hidrata novamente, tá, gente? Se hidrata, mas olha isso, a diferença. Aqui ela tá mais hidratada e aqui não, ó. O que eu vou fazer? Ela tá vendo bem, mas não tá vendo muito bem. Ela tava se desidratando muito forte, muito rapidamente. E eu tava com medo de acontecer alguma coisa. Ela tava num vaso, e nesse vaso que ela tava, era até um vaso que ela tava impermeabilizado, mas mesmo assim tava saindo muita água dele. E a niche, né, eu tô vendo aqui, é uma das minhas primeiras plantas que acontece isso daqui, e eu vou colocar num vasinho de plástico, mas bem pequenininho. Por quê? Porque eu quero que tenha o um mínimo de substrato aqui e que não fique tanta água também aqui acumulada, né? O meu substrato, vocês já sabem como que é. Vou colocar aqui ela, vou colocar o substrato em volta, mas eu não, mesmo assim, ele é de plástico, mas eu tô compensando para que tenha o mínimo de substrato possível, porque ela fica no tempo e aí também não adianta, né? Senão, não pode ser 880, né? Ela precisa de um equilíbrio. Então aí eu estou equilibrando vasilha de plástico mais substrato mega poroso, mega drenante e pouco substrato. Essa daqui para mim, chegou para mim, ela era salmão aqui em volta. E no centro ela era verde, mas aquela era salmão. Ela era muito bonita quando ela chegou para mim. Mas ela teve alguns acidentes aqui com os bichinhos, né? Os vasos caíram e tudo mais. Mas ela conseguiu sobreviver e agora tá recebendo um novo vaso, que é um novo desafio para ela, né? Essa plantinha aqui já passou por poucas e boas. Mas ela é muito bonitinha, né? Ela parece o Trumpet, né? O Pignose também, mas ao mesmo tempo a Darth Vader, né? As Topsis Turvy. Ela deve ser da família das Topsis, mas ela tá bem legalzinha, já vou hidratar ela. E vocês viram que eu não pus camada de drenagem. Por quê? Olha o tamanho desse vaso, pequenininho, né? Então eu quis colocar um pouquinho mais de carvão, na hora que eu tava colocando, até pode voltar o vídeo e ver, eu coloco um pouco mais de carvão embaixo, para ajudar nessa camada de drenagem aí, mas não coloquei argila expandida. Agora a gente vai lidar com nossos filhotinhos. Gente, ai que coisinha linda. Conseguem ver? Aqui, ó. Que coisinha mais linda. O que é isso? A Ariel. A Ariel veio da Ana Karina. Ela teve podridão de caule, pegando só chuva de vento. E eu tirei o caule, né, já apodrecido, e deixei as folhinhas aqui. E olha isso daqui, gente, todas elas, acredito que todas remanescentes, né, que outras podem ter morrido e eu não tenha visto, estão aqui brotando. Tá muito bonitinho, tá bem legal. Essa daqui eu acredito que seja a White Rabbit. Não lembro qual que é a White Rabbit, a Polidones, e aqui é um Rubruticton. Esse daqui é o Rubruticton aurora. Esse daqui não é o Rubruticton aurora. Eu não sei qual planta que é essa daqui.
Eu não sei, se vocês puderem me ajudar, qual que planta que é essa daqui? Eu não sei dizer. É uma... Gente, vou pôr nesse vasinho aqui, que eu fiz aqui com tinta de EVA mesmo, tá? É EVA que chama? Eu nunca sei se é EVA, PVC, é PVA. EVA nem PVC, é PVA. Tinta de PVA e coloquei aqui também junto um pouquinho de bicarbonato de sódio e passei spray, tá? É um potinho, acho que de cream cheese, de alguma coisa assim, né? Desses alimentos. E eu achei ele tão legalzinho, né? Ele é muito resistente, ó. Você aperta, ó, ele não deforma. Isso é muito bom. Vasinho que você compra, que aperta e deforma, gente, não investe muito não, tá? Não vai dar muito bom aí não. Pelo menos eu nunca tive boa experiência com eles. Como eu vou colocar essas folhinhas aqui, que elas estão crescendo a raiz dela, eu vou evitar colocar em cima muito carvão. Vou pegar aqui um pouquinho mais de perlita, um pouquinho mais de terra vegetal, um pouquinho mais de palha de arroz, para que eu possa fazer essa parte superficial pelo menos, e aí a gente tem um melhor crescimento aí da parte radicular da planta. Gente, olha isso. Olha a quantidade de raiz que já tem, né? Bastante. Então eu vou colocar em toda aqui. Eu já vou fazer um berço. Pronto, gente. Ai, que lindo. Ai, fica muito bonito, né? Eu adoro fazer berçário. Berçário ultimamente está sendo o meu o meu vício, né? Fazer berçário. Vamos tirar. A gente sai o torrão inteiro. Lembra que eu falo que uma raiz ajuda a outra? Olha isso daqui, olha esse entrelaçamento que tem, né? Porque uma raiz ajuda a outra, gente. Não é assim, né? Não tem muito mistério, né? Ó, vou tirar aqui esse torrão, ó, da nossa... Eu acredito que é o White Rabbit. Vou tirar o torrão da minha Pulidones, não vou mexer no torrão, tá aqui. E vou tirar o torrão da minha planta que eu não sei qual é, que eu vou descobrir, que tá muito entrelaçado com a minha Rubroticton Aurora. Olha aqui. Pronto, tirei, tá vendo? Então, 4 plantas aqui. Gente, esse substrato aqui foi eu que fiz também. Então, eu sei o que tem dentro. Então, não tem problema nenhum voltar aqui. E não é um substrato tão antigo não, tá, gente? É um substrato aí que não tem nem 1 ano. Então, tá bem. Vocês viram a quantidade de substrato que ainda tinha, né, embaixo. E que planta que eu vou plantar nesse vaso aqui? Gente, que linda que ela tá. Minha Painted, né? Minha Painted Frios. Gente, olha que linda que ela veio. Essa daqui veio, se não me engano, das suculentes da Ju Suculentes. Vende umas suculentes muito boas, muito bonitas. Gente, a gente vê orquidário. É que assim, a estufa dela parece um orquidário. É muito bonita. Ó, como tá esse vaso, gente. Ó, vou até mostrar pra vocês, olha isso. Por isso que eu falei que eu já queria tirar, tá vendo? Ó, olha isso. Esses branquinhos aqui é remanescente desse cimento, não é cochonilha, nada disso. Aqui, que eu já verifiquei. Tá até duro aqui, de tirar. Pronto, eu tirei. A gente tem um filhotinho, esse filhotinho aqui eu vou tentar remover ele, ó. Tem um filhotinho, tá vendo? Eu vou tentar remover ele, porque senão ele não vai pegar nada de luz. Ó, gente, consegui remover ele, saiu 2 folhinhas, mas ó, saiu com raiz, tá vendo? Então tem uma mudinha de Painted Frios. É um pouquinho mais desafiadora, porque as folhas delas são muito grandes, né? Então é um pouquinho mais desafiadora da gente conseguir preencher o vaso. Gente, pronto, não tem mistério. Painted Frios colocada. Gente, mais uma vez, né? Os pedriscos me atrapalhando, da época que eu colocava pedrisco. Então fica a critério de vocês, tá? Quer pôr pedrisco, põe. Eu não coloco mais, tá? Eu não vi, assim, né? Existe um componente estético, mas eu não vi tanta diferença assim. Bom, Superbum. Vou remover essa Superbum daqui para ver o que está acontecendo com ela, porque ela tá muito lenta, muito lenta. Ó, tiro, ó, sai tudo, o torrão inteiro. Ó, sai o torrão todo. Eu gosto de fazer isso daqui, gente, ó, em volta da planta. Quando a planta é muito compacta embaixo, né? Ela é muito densa, porque olha isso. Quantidade de folhinhas que a gente pode remover, facilitar aí para, né, na verdade, dificultar a presença de cochonilhas, de praga, nessa área onde a gente vai ter menor incidência de circulação de ar. Então, tiro bastante daqui, ó, deixo limpinho. Né? Ela é muito bonita essa planta. Vou colocar aqui e colocar a clara aqui. Ela merece, né, gente? Todas elas merecem, né? Mas às vezes a gente não tem espaço. Aqui, gente, a clara. Ficou bonita, né?
Olha isso, a gente valoriza a planta muitas vezes quando a gente planta sozinha. Desfazer também, gente, aqui um pouquinho. Não vou mexer tanto na raiz, mas mais para tirar, gente, as folhinhas, né, que estão em senescência, as folhas secas. Eu acho que eu vou tirar. Como eu tenho outra, a gente fica com maior tranquilidade de fazer experiências, né? Então eu vou tirar essa daqui e vou separar essas duas aqui. Vou plantar as três, não assim em cluster, né? Vou separar, plantá-las separadas, mas no mesmo vaso. Olha aqui, gente, que bonitinho que ficou. A minha Setosa Oteroi com Laui. Aqui eu vou desfazer essa parte aqui, eu falo, né? Mais próximo às folhas. Tirar as folhas que a gente não conseguia tirar antes. Gente, olha isso. Tem um filhotinho. Tá vendo? Tem um filhotinho. Tá bonitinho, né? Vou pegar um outro vaso para pôr ela. Mas enquanto isso, eu vou usar esse mesmo vasinho. Gente, eu vou colocar a nossa plantinha sem identificação, que eu não sei qual que é essa daqui. Tirar um pouquinho de carvão, tá vendo carvão grande? Às vezes ele é chatinho pra gente por causa disso. Pronto. Ficou bonitinho aqui, né? Aqui. Não sei que plantinha é essa, se souberem me ajuda, por favor. Nesse vaso aqui, o que a gente vai fazer? Plantar a Polidones. Eu ia plantar ela sozinha no vaso, mas não. Ela tá até amassada, né? Porque ela não tinha muito espaço para crescer. Vou plantar a nossa Red Tips. E aqui eu vou plantar a nossa Margaret. Pronto. Bonitinho, né? Bom, vou plantar Bluebird e Euterói num vasinho desse daqui, porque ele é um pouquinho mais profundo e a boca um pouco mais larga. Pus uma camada de drenagem discreta, tá? Bem discretinha. E o legal aqui é que ela fica no tempo, né? Então cai a folha, né? Conduz aqui o sereno para dentro. E esse sereno vai hidratar a planta, né? E ao mesmo tempo, na chuva muito forte, ela espirra para fora a água. Então a água não vai ficar, o vaso não vai ficar encharcado, né? Então isso é muito bom, né? Quando a gente tem o vaso, a planta sai para fora da boca do vaso, né? Eu gosto muito disso, tá? Isso beneficia bastante nossas plantas quando isso acontece. Deixa eu só ver onde está o filhotinho, para que eu possa manter ele imerso aqui. Da parte que eu pus no substrato, né? Tá imerso. Eu vou até pôr um carvãozinho embaixo para poder preservar mais ainda aí. Gente, aqui nosso Oteroi com Laui, agora ela tá decente, né? Agora ela tá bonitinha. E aqui também bem discreta a camada de drenagem eu vou fazer, porque essa planta tá maravilhosa. Cadê aqui? Tá muito bonito. Eu queria usar esse vasinho aqui é bonitinho esse vasinho. Eu queria usar ele fora do tempo, né? Até se eu comprar mais dele, não vai ser pra deixar no tempo. Ele racha, ó. Todo rachado, tá vendo? Vou deixar ele assim. Bom, virar a planta ao contrário aqui só para eu tirar as folhinhas. Gente, esse daqui vai ser um belo de um desafio, tá? Ainda que eu tô sem pinça, vou ter que fazer aqui uma cama para ele, ó. Uma cama bem feita. Tirar aqui esses carvões grandes. E aqui do lado, que eu não vou ter como agir. Eu vou ter que já colocar os carvões para proteger a folha. Se a folha ainda tá com o direcionamento para baixo, aí piora mais ainda, né? A gente faz o máximo que a gente pode, né? A gente não pode tudo, a gente faz o que pode. Pronto. Aqui ela vai arranjar o espaço da loja, não dá nem para enxergar lá dentro. Ela tá meio solta aqui, que eu só apoiei ela. E agora ela vai, né? É uma tentativa aqui, porque não tem nem como, gente. Eu tentei, vocês viram aqui. A não ser que eu não tenho, seria bom se fosse uma lata, né? Então não tenho uma lata para pôr ela. Mas tá aqui. Bom, aqui tá a nossa Bluebird, bem bonitinha. Tá ainda a nossa Superbom,
que tá aqui, e nosso rubro-tictum. Eu fui lá fora e peguei um outro rubro-tictum que eu tenho. Não vou pôr camada de drenagem nesse, um vasinho de plástico, tô colocando mais carvão, porque eu vou colocar os meus rubro-tictums nele. Vou tirar aqui, para eu poder ter mais liberdade para trabalhar. Agora, gente, vamos fazer... Eu vou podar, tá? Porque olha como tá estiolado o meu. Então, ó, vou cortar aqui. Deixa eu ver outro. Que fica longe de mim. Ó, esse daqui, ó, tá solto. Então eu vou dar uma poda aqui. Tá vendo essa tesoura fina? Como é boa? Ela te propicia isso, né? Olha, outro aqui. Então a base tá ali plantada. Agora esses daqui, ó. Eu vou fazer a poda. Vou manter a folhinha lá embaixo. Olha que legal. Tem a folhinha, que bom. Fazer a poda. Esse daqui tem que ficar mais paradinho aqui. E agora a gente vai plantar esses daqui. Gente, aqui tá o nosso vasinho de rubro-tictum agora. Ó, ficou bem denso dessa parte aqui, né? Essa parte aqui ficou meio peladinha. Mas eu coloquei mais folhinhas aqui, já já vai nascer tudo, né? Então a gente vai ter mais... Vai ficar mais harmônico o vaso. Vou colocar um pouquinho mais de... Pressionar um pouquinho mais aqui. E aqui, gente, tá a área que eu fiz a poda. Então aqui vai crescer, né? Vai ter um crescimento legal ali. Gente, lembra que eu falei que ela não estava indo para frente? E ela estava no vaso de barro. Eu vou colocar no vaso de plástico para ver o que vai ser, né? Vamos fazer esse teste, vamos se dar essa liberdade. Eu gosto mais de vaso de barro, tenho mais sucesso em vaso de barro, mas não sei porque que eu tenho só sucesso em vaso de barro. Eu tenho também aqui explorar, né, outras possibilidades. O vaso de plástico é muito bom para várias plantas. Vamos ver aqui para nossa Superbum se ela vai agora ter um desenvolvimento melhor. Coloquei ela no vasinho assim escuro, gente, porque ela é rosinha tão bonitinha, né? Ela é tão clarinha, né? Ela vai dar um contraste também. Ela tá dando um contraste. E vamos ver agora como que vai ser, né? O cultivo dela. Tá bem legal, tô gostando aqui das escolhas, né? Espero que deem certo todas elas. Gente, agora a gente vai para a nossa última plantinha. Olha o vasinho que eu fiz, esse daqui. O que é isso daqui? É uma garrafa de suco de supermercado. E eu coloquei aqui Durepox e passei essa tinta aqui, né, dessa forma, bem, né, de livre. Aqui dentro eu coloquei argila, tem até mais ou menos aqui de argila. Vou colocar até aqui de substrato e eu quero colocar todas, não sei se vai caber, tá? Vamos tentar. Todas esses nus balmeriano que eu tenho, que eu comprei em supermercado. Porque eu quero um vaso que caia aqui todo com nus balmeriano. Aqui vai ficar meio estiolado, acredito eu, no futuro, e aqui todos eles caindo. E aqui eu fiz um furinho. Dá pra ver o furinho que eu fiz aqui? Esse furinho aqui é porque eu quero colocar ele pendurado. Ele é de plástico, só que ele é bem durinho, tá? Então ele vai dar aí resistência pra mim, tá furado aqui, ó. Então a gente vai conseguir ter aí espero, né, que tenha aí uma resposta legal aí pro nosso plantio. Nunca fiz isso, é a primeira vez, mas eu já vi pessoas fazendo isso, achei isso incrível. E aí eu falei, bom, deixa eu tentar fazer para ver se vai dar certo. Estou usando aqui materiais comuns, né, do dia a dia, mas eu estou usando também plantas que eu sei que vão dar resultado. Então eu vou ir colocando as plantinhas aqui. Aqui eu coloquei bastante substrato um pouquinho mais sem estar tão granuloso, né, para ele poder fixar melhor suas raízes. Também ele vai ficar penduradinho. Eu vou colocar ele numa área agora sombreada, né, não vou colocar numa área agora que seja muito sem sombra, muito com sol intenso, e vamos ver como ele vai reagir, né, mas eu acredito que vai reagir muito bem. Aqui ficaram os nossos replantes, né, ficaram, acredito que bonitinhos. No meu ponto de vista, tão bonitinhos aqui. Ai, gente, ai que coisinha linda. Deixa eu sair da luz. Ai, que coisinha linda. Essas ariéis aqui. Ficou bem legal, né? Gente, se vocês souberem aqui, tá? É a súpia essa? Eu tô em dúvida. Será que é a súpia estressada? Me falem, por favor, se vocês souberem qual que é a identificação dessa suculenta aqui, que eu não sei. A nossa clara ficou muito bonitinha. Aqui é a nossa red tips, a nossa polidones, nossa Margarete,
nossa Blue Sky aqui. Aqui tá os nossos Nussbaumeriano, aqui, ficaram legaisinhos, né? Nossos Auroras aqui. Nossa, acredito que é a White Rabbit, me corrijam se eu estiver errado. O nosso lindo Clavatum tá aqui. E o Teroi com Laui. Então, e a Nishi. Nishi tá aqui, já já vai com água para ela. Ficaram muito legaisinhos aqui. Gostei bastante dos nossos replantes. Bom, gente, por hoje o vídeo é esse. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, já sabem, só pôr aqui nos comentários. Inclusive, é muito importante que vocês coloquem aqui no comentário as suas dúvidas, né? Primeiro, para a gente tirar elas. Segundo, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e aí vai publicar para mais pessoas. Deixem a curtida também, ela é muito importante pra gente, tá? Caso vocês gostem desse vídeo, claro. E qualquer coisa, a gente tá aqui, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.